Em comemoração ao dia 20 de novembro, Dia de Zumbi e da Consciência Negra, a TVT News promove a valorização, reflexão e debate também sobre a luta e as conquistas da população negra no Brasil. Hoje a gente recebe Lilian Bragança, ela que é uma voz importante de resistência e também celebração da cultura afro-brasileira, jornalista de formação e sambista de coração. Lilian une a sua trajetória profissional à luta das mulheres negras por igualdade, respeito e por oportunidades. Nessa conversa, a gente fala sobre os desafios, avanços e as maneiras também de fortalecer a luta das mulheres negras, ressaltando a importância da consciência negra e da liberdade religiosa, especialmente no contexto de fé, de acolhimento e fortalecimento da luta contra o racismo, machismo e também desigualdade. Lilian, é um prazer te receber aqui na TVT News. Obrigada por aceitar o nosso convite para esse debate tão urgente, importante e necessário, Lilian. Nossa, eu que agradeço, fico muito feliz de poder falar um pouco dessa construção social que é não só o samba, porque eu também sou professora de capoeira, você falou aí de Zumbi, é uma data muito importante, né, para nós, porque aí reflete no que são os grupos de capoeira hoje, né? Sou também candomblecista, sou uma mamuzenza de Angola, sou menzo avanju, né, de reafricanização, então tem muita coisa aí que a gente pode falar nesse bate-papo aqui nosso, bem gostoso. Obrigada, Nahana. E a gente vai falar sim, porque é muito importante a gente ter esse espaço para falar sobre as nossas lutas. E a gente já começa, é claro, falando então sobre o que significa, Lilian, para você o conceito de consciência negra, qual que é a importância dessa data e como ela pode ajudar a sociedade também a entender melhor essa questão da identidade e da história negra aqui no Brasil, Lilian. Primeiro dizer que a questão da consciência negra, ela tem que passar por um debate com pessoas brancas e, sobretudo, sobre a branquitude, que é esse projeto de poder aí colocado, posto, que a gente vê que é de cima para baixo, e contar a real história, né? O que eu acredito é que, infelizmente, a nossa história não foi contada como ela deveria ser contada. A gente tem aí a Lei 10.639, que pouquíssimas escolas trabalham com ela, né? A gente viu no Enem, agora domingo, falando sobre a nossa pauta, falando sobre a nossa história, e como foi? Eu tô louca para saber como foi. É uma pergunta importantíssima para nós, porque a lei 10.639 é pouco trabalhada nas escolas, né? A gente sabe disso. Existem alguns movimentos que conseguem trabalhar, existem algumas escolas que têm consciência disso, mas é muito importante que a gente entenda a nossa história a partir de nós mesmos, né? Então, eu preciso contar a minha história. Porque quando eu comecei a me entender como uma mulher preta, como o racismo se dava, foi a partir da escola de samba. Foi na escola de samba que eu me entendi como uma mulher preta, porque até então eu não me achava. Então, quando eu chego na escola de samba com 17 anos, eu olhei e eu falei, nossa, é aqui, eu sou isso. E a partir daí é que eu vou reconstruindo e me reconectando com as minhas histórias. Então, eu conheço o candomblé, a capoeira está na minha vida desde muito cedo, eu faço capoeira desde os 10 anos, então toda essa identidade, ainda assim, eu não conseguia, e não consigo até hoje, infelizmente, porque a gente precisa de uma sociedade para falar sobre isso, falar de todos os meus anseios, de todas as minhas dores, que não é só minha, é de uma gama da população brasileira que, infelizmente, é apagada, silenciada, morta. A gente vê, infelizmente, aí nos números, o quanto essa população negra é morta. Então, é bem. É, eu sou muito positiva no sentido de que a gente está falando mais, mas se eu pegar de 4 anos para cá, que a gente tem feito um trabalho, inclusive, a gente tenta fazer um trabalho dentro das escolas de samba de conscientização, né? Do que é o racismo, do que é o machismo, do que é a homofobia e como esses lugares acabam também reverberando e refletindo, porque eles não são lugares à parte da sociedade. É bem complexa a coisa, né? A gente tem que trabalhar muito ainda, muito,
muito para ver um resultado potente, assim, nas nossas, principalmente, sobretudo nas nossas crianças, né? Agora, Lilian, como mulher negra e atuante também de voz de resistência, como é que foi para você seguir o caminho do jornalismo e do samba? Você falou há pouco aqui um pouco sobre a gente, integrando o coletivo Samba Quilombola e sendo também defensora da liberdade religiosa. Pois é, eu falo muito isso com uma companheira maravilhosa, que é a Cláudia Alexandre, que é jornalista também, que veio antes de mim e que também estuda o samba e também fala a partir do samba e da religião. Eu tive um grande problema na universidade, na faculdade. Eu não queria mais ser a sambista. Por quê? Porque o meu corpo é um corpo que não pode falar. É um corpo que eu sempre fui passista, não mulata, né? Esse termo aí também a gente pode falar outro dia, mas eu tenho várias questões com esse tema. E eu não queria, na faculdade, eu tentei de todas as formas sair do carnaval. Quando, na verdade, era aquele espaço que me dava toda a bagagem que eu compreendia, assim, né? Todo o meu histórico, toda a minha vida, né? Então, por vários momentos, no período da faculdade, eu tentei sair dessa movimentação e acabava voltando. Eu saía e voltava, eu saía e voltava. Porque é isso, eu sou isso, eu não podia esconder isso de mim. Então foi um processo bem doloroso, bem doloroso. Mas depois eu fui. Eu nunca atuei, depois que eu terminei a faculdade, eu nunca atuei. E aí, só em 2020, quando veio a pandemia, é que eu comecei a escrever sobre o samba, porque eu sou deste lugar, né? É a importância de valorizar a pessoa que vem deste lugar, né? De vários lugares, quer dizer, a pessoa que vem do candomblé, a pessoa que vem da capoeira, são eles que vão falar sobre esses lugares. E aí eu comecei a escrever. E aí foi aí que eu fui moldando, fui me entendendo, fui entendendo principalmente que este lugar me dava muito capital simbólico para eu poder falar das minhas coisas, falar do racismo, falar do machismo, tudo que eu vivi fora do país e que para mim às vezes era muito chocante e que eu tinha que ir para o confronto mesmo. Então isso me deu muita história. E eu conheci muita história, né? Eu conheci pessoas que fizeram história no carnaval, na capoeira. Então é deste lugar que a gente vai movimentando. Então é sobre isso. Eu acho que essa narrativa do 20 de novembro, ela tem que ser feita por nós, mas ela não pode ser só no dia 20 de novembro. A gente tem que falar sobre isso o ano inteiro, porque o racismo está aí, ele está posto, o capitalismo se faz com o racismo, com o machismo. Então, quando eu me vi neste lugar de enfrentamento, e não é um enfrentamento, as pessoas acham que, infelizmente, né, que a gente, como mulher preta, a gente quer gritar, a gente quer bradar, não é sobre isso. Eu quero escrever, eu quero estudar, e eu estou fazendo, inclusive, uma pós em gestão cultural, porque eu quero falar dessas mulheres pretas que começaram o carnaval, porque é sobre isso. Eu tava aparecendo aí para vocês, tem uma foto aqui de uma mais velha, que foi Madrinha Eunice. Foi ela que começou tudo no carnaval. Sem ela, a gente não teria o Carnaval de São Paulo hoje. Então, é desse lugar que eu quero trabalhar. E é muito engraçado isso, é muito louco. Ou não, né? A ancestralidade chama. Quando eu comecei a escrever sobre isso, é quando a minha vida, literalmente, ela fluiu. Porque não tem como você esconder o que você é. Não tem. É um propósito, são frutos, né, Lili? A gente não consegue guardar, eles têm que se propagar, não dá para ficar contido aqui com a gente. Agora você fala que essa luta ela é contínua, ela não pode parar, a gente não tem que falar somente no mês de novembro, novembro negro, e a gente agora vai discutir um pouco sobre isso, porque as mulheres negras ainda ocupam os piores indicadores em áreas como saúde, mercado de trabalho, renda, violência de gênero e entre outros também aspectos. Nesse contexto, Lilian, quais são os principais desafios hoje
para as mulheres negras aqui no nosso país, no Brasil? Eu vou te falar a partir de uma movimentação que a gente fez agora no período eleitoral. Nós, sambistas, a gente tentou de todas as maneiras criar uma mobilização de enfrentamento desse pacto, vamos chamar de pacto, que está aí posto por esses governantes, né? É um pacto que eles fizeram, infelizmente. E aí a gente tentou de todas as maneiras construir coletivamente. Ana, a construção coletiva, ela é necessária. Ela é necessária. Mas ela é difícil. Ela é difícil no sentido de que é óbvio. Cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de ver, mas as pessoas não têm um senso coletivo. O que eu faço reflete em você, o que você faz reflete em mim. Isso é coletivo, isso é a sociedade. E o nosso povo, infelizmente, eles não têm essa consciência. Então, para a gente fazer um debate legal, importante, imponente, assertivo e de reconstrução e de reestabilização dessa mobilização que a gente quer fazer, principalmente nas periferias, a gente precisa realmente dialogar de uma forma simples, de uma forma que a gente construa junto, mas não é uma construção, né, é uma construção que eu vou sentar lá e vou conversar, por exemplo, com as minhas tias que moram na periferia. É deste lugar que a gente está falando. A gente tem que incentivá-los a entender. O projeto de poder colocado e imposto, ele retira das pessoas o senso crítico. Ele retira das pessoas a possibilidade de pensar, de entender o que está colocado aí, que eles não fazem parte desse projeto de poder. A educação é um caminho, e a gente vê que o desmantelamento das escolas, por exemplo. Então, como é que a gente vai aplicar a Lei 10.639 e vai falar dos povos originários e dos povos africanos? Como é que a gente vai falar sobre isso se a escola não quer fazer esse trabalho? Agora, Lilian, ao longo do último período, dos últimos tempos, você acha que as mulheres negras avançaram de alguma forma? Se sim, quais foram as maiores conquistas recentes das mulheres negras no Brasil? Eu acho que politicamente falando, existe um avanço. A gente vê aí algumas mulheres que constroem politicamente ou em coletivo e que acabam alçando voos politicamente, né? A gente pode ilustrar com a Aniele ali, mas eu ainda acho pouco. Eu acho pouco porque parece que eu sou muito negativa, né? Tô sendo muito pessimista aqui e tal. Não é sobre isso, é porque a tomada de decisão ela não está na mão dessas pessoas. O dinheiro, quando a gente fala de dinheiro, que é o capital, não está na mão dessas pessoas, infelizmente, por mais que elas estejam dentro dessa política institucional. Essas pessoas não conseguem assinar um papel e dizer: esse dinheiro aqui vai para a construção de casas. A gente sabe que tem vários programas, mas a gente sabe também que esses programas têm problemas. Todos os programas têm. E a gente sabe como eles vão acabando com esses programas. Eles vão esvaziando esses programas para que a gente não tenha acesso, né? Agora, eu vou falar de uma coisa bem simples. Os nossos mais velhos, por exemplo, na época da pandemia, a gente teve um problema a gente queria distribuir uma renda para esses mais velhos. Então, os mestres de capoeira, os mestres do samba, os mestres de capoeira,
existia uma dificuldade gigantesca, por exemplo, de acessar um site para poder fazer uma proposta da Secretaria de Cultura, por exemplo, para fazer um trabalho online. E a gente tentou, de várias formas, fazer com que eles tivessem acesso. A dificuldade é imensa, porque é isso, né? Os nossos mais velhos não têm acesso a essa documentação, não têm acesso, não entendem essa documentação, não compreendem o que está escrito. Então, essa dificuldade é também um projeto. Como é que eu vou fazer um mestre que tem mais de 80 anos sentar na frente de um computador e escrever um projeto? Ah, eu tenho que ajudar. Eu ajudo. Só que chega na hora do vamos ver, ele não consegue. Então, é bem complexa a coisa. A gente fala sobre essa questão de ajuda, de contribuição. A gente fala também sobre a necessidade da nossa luta ser contínua, mas de que forma você acredita, Lilian, que a gente, todos, né, a sociedade como um todo, pode contribuir para fortalecer a causa das mulheres negras, especialmente, para que um Brasil seja mais justo e mais seguro para a gente? Como é que as pessoas podem engajar na luta pela igualdade étnica? Eu acho que a primeira coisa é entender que a gente tem no futuro as crianças. Então, como que a gente vai trabalhar com as crianças? Porque é delas. É delas. Então, como é que eu vou trabalhar as crianças? Como é que eu vou ensinar que o cabelo crespo é importante para uma criança? E como tratar este cabelo? Então, é deste futuro que a gente está falando. Desse cuidado com a natureza, por exemplo. Que a religião, o candomblé, trabalha muito bem isso. O candomblé de Angola trabalha essa questão da natureza com as crianças que estão ali nos terreiros e demonstra também que antes da nossa chegada, antes dos povos africanos, os povos originários já estavam aqui, já estavam cuidando da natureza. Então a gente tem que cuidar deste movimento. Se a gente não cuidar deste movimento e, sobretudo, a gente precisa ter mulheres que falem destes lugares. Então, mulheres que falem do lugar do candomblé, mulheres que falem do lugar da capoeira, mulheres que falem do lugar do samba. Essas mulheres precisam estar à frente, porque muitas vezes elas são apagadas, elas são silenciadas, e aí passa aqui. Eu vejo muito isso quando eu vou dar aula de capoeira para as crianças, porque elas me olham. Primeiro que eu brinco muito, mas existe um, um mistério, vou chamar de mistério, assim, na cabeça da criança, que ela vai desconstruindo. E a criança, ela é natural. Então, ela me vê com turbante, ela pergunta o que tem dentro da minha cabeça. Ela me vê com meu fio de conta, ela pergunta o porquê do meu fio de conta. E aí eu vou explicando, principalmente as crianças até os 7 anos, né? Porque tem um mestre de capoeira que fala que elas são, até os 7 anos, elas estão aprendendo o que é moral. Então, para elas, tudo é novo. E aí é muito gostoso, porque você vai construindo na cabeça da criança e ela não tem mais receio. Ela não tem mais receio, porque você canta uma música falando de zumbi, falando da história de Dandara, falando do cabelo, falando da importância do que foi o processo de escravização e como se deu esse processo de pós-escravização. Então, tudo isso é muito importante para nós. É claro, eu acho que a gente tem que trabalhar também com os mais velhos, para desmistificar muita coisa. Porque muita coisa que é dita hoje, às vezes eles repassam e vão repassando, e vai repassando assim, mas eu não chamo ele de preto, por exemplo. Isso é uma coisa que é muito naturalizada no nosso processo no país. Não, ele é moreninho. Eu não, moreninho não, gente. É preto, é negro.
Você tem que estabelecer esse limite e explicar que isso é muito importante para nós, para nossa valorização. Uma criança preta não tem que ser chamada de morena, porque ela vai crescer com isso e ela vai continuar falando assim, e aí não pode, não pode, é muito importante para nós, é autoestima. Nós somos isso. A Hannah, o meu cabelo, eu comecei a usar meu cabelo natural em 2020, na pandemia. Eu não sabia como era meu cabelo. Eu não sabia como era meu cabelo. Por isso que esse processo de valorização desde pequena é muito importante. É isso mesmo, Lilian. Você fala sobre a questão do cabelo. Eu sou uma pessoa que ainda não sei como é o meu cabelo. Eu já passei por um processo de transição, fiquei pelo caminho, mas também tenho aí muito esse desejo de saber realmente como é, porque é isso que está falando, faz parte da nossa história, do nosso contexto, e esse autoconhecimento é muito importante para a própria libertação nossa, né? Agora, Lili, a gente fala sobre a questão da visibilidade, você mencionou isso, a gente vive uma era da internet, a era digital. Como é que você avalia, Lilian, o impacto das redes sociais na luta por igualdade racial e também religiosa? Elas ajudam a gente a promover essa visibilidade ou trazem mais desafios do que acabam colaborando? Eu acho que ela traz mais desafio do que colabora. Eu sou muito pessimista, né? Tá parecendo que eu sou muito pessimista. Não é isso, né? É que a gente sabe que o algoritmo não foi feito para nós. A gente sabe que falar das nossas pautas significa dizer que existe uma branquitude capitalista, elitista e que se coloca à frente de tudo e que não vai abrir mão do poder, né? Então, quando a gente fala isso, eu acho importante, acho que é um caminho, acho que tem que ter, a gente tem que disputar espaço normal, até aí tudo bem, mas às vezes esses espaços não são justos, como deveriam ser, né? Então, se a gente falar de justiça social, realmente a gente tem muito o que falar, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis mesmo. Mas eu acho que a gente precisa, nós ainda precisamos aprender como fazer isso. Eu sou uma pessoa que, com rede social, eu gosto muito, eu vou buscando caminhos, mas tem hora que eu olho e falo, gente, é surreal. Você parece que você abre uma porta para o racismo, para a homofobia, para a discriminação, de uma forma tão dolorosa que você fala, meu Deus do céu, que loucura, abriu a porta do inferno, desculpa, é surreal, é triste. Como é que uma criança lida com internet? Estava lendo uma matéria de uma mãe que lutava para que a filha não tivesse o celular na escola. Só que todo mundo na escola tinha o celular. Todo mundo da escola tinha o celular, todo mundo tirava onda da cara dela porque ela não tinha celular. Todo mundo... Como é que uma mãe que tem essa consciência de que o celular ele pode ser importante, mas ele é importante em alguns momentos, como é que uma mãe vai lidar com isso? Sem contar outras coisas que acontecem na internet que a gente não tem, a gente nem sabe, né? São vários outros movimentos aí que a gente poderia falar, né? Questão da pedofilia, assédio, moral, enfim. Que a gente não pode deixar passar, que é a questão do carnaval. Você é amante do carnaval, foi passista de escola de samba, né? Tem muita bagagem, história. Você acredita que as mulheres negras recebem o reconhecimento merecido no samba e no carnaval? Definitivamente não. Definitivamente não. Isso é o que eu mais estudo, assim, e que eu posso verificar com certeza que nos últimos 20 anos existe um apagamento sistêmico imposto ali para que essas mulheres não participem, porque o capitalismo ele faz isso, né? E não é sobre, por exemplo, a pessoa não poder participar, não é sobre isso. É sobre retirada de símbolos, de significado, porque se a escola de samba começa com a Madre Eunice e ela cuidou de a Madre Eunice teve
acho que 40 afiliados. Todos eles estavam na escola de samba. Todos eles aprenderam a cuidar da escola de samba. Todos eles sabiam como funcionava cada setor da escola de samba. E se essa mulher conseguiu criar uma escola de samba, por que hoje uma mulher preta não consegue estar à frente de uma escola de samba? Por que as meninas de comunidade não conseguem entrar dentro de uma escola de samba e desfilar feliz e contente? Então, essas são perguntas que eu acabo fazendo, mas eu também já sei a resposta, é uma retórica. É o capitalismo que vai retirando a gente. Porque a dominação, ela é sistêmica, inclusive dentro do carnaval. Né? As pessoas acham que eu e a minha companheira Juliana, que fazemos parte desse coletivo que você mencionou, a gente criou o coletivo porque justamente a gente começou a perceber que existe uma falta de respeito absurda com a nossa história, primeiro ponto, né? Porque não tem como mulheres brancas, e aí eu tenho que falar desse movimento, né, de mulheres brancas que querem falar das nossas histórias, mas não respeitam as nossas histórias, que apagam as nossas histórias, ou que vão fazer algum tipo de homenagem, que foi o que aconteceu quando a gente criou o coletivo. Você não pode, como pessoa branca, utilizar uma máscara de Flanders e simplesmente ir para a avenida e dizer que você está fazendo uma homenagem. Não, isso é um desrespeito absurdo. Absurdo. Então, a partir daí, e é muito. É essa maluquice da ancestralidade, né? É a partir daí que a gente começa a estudar, a gente começa a ver, a gente começa a olhar e falar assim: gente, de 10 anos para cá, Ana, simplesmente foram tirando as nossas meninas. Aí tem a questão da mídia, que ajuda muito, né? O processo midiático que a televisão trouxe pro carnaval retira literalmente as nossas meninas. Porque quem são elas? Elas não são conhecidas. São meninas de comunidade. Que às vezes não tem não tem o dinheiro da condução para ir até a escola, mas vão. Mas estavam lá. E isso é uma outra coisa que depois a gente pode falar, e isso a gente vai ver dentro dos desfiles da escola de samba. As escolas de samba estão perdendo o seu chão, o seu samba no pé, porque é isso, símbolo, significado, significante são pessoas, elas estão perdendo o seu chão, o seu movimento natural do seu corpo, da dança, elas estão perdendo isso porque essas pessoas estão saindo. Lilian, para a gente finalizar, que mensagem você deixa para as mulheres negras que estão nos assistindo agora? O que você gostaria que elas soubessem sobre resistência, pertencimento e fé também? Eu acho que toda mulher preta ela é uma forma de resistência, ela é um corpo decolonial, como a gente gosta de falar, né? Ela é o próprio corpo decolonial, porque ela tem que sustentar a base da sociedade há séculos. Na capoeira a gente fala que é a ginga. Ela tem aquela malemolência e vai reconstruindo e cuidando dos seus, porque ela é a base de tudo. Ela é a base dessa sociedade. Então, se a gente não tem um olhar para essa base da sociedade, a gente não tem um olhar para mais nada. Se ela construiu essa história desde do século XVI, quando começam a chegar os primeiros negros aqui, então é dela também esse território, também, assim como é das mulheres dos povos originários.